Graça e paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Queridos, pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de João. João, capítulo de número 3. Amém. Quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração hoje e que ainda estou digerindo outras. Amém. João capítulo 3 é um texto muito conhecido, usado muito por evangelistas. Eu quero começar lendo no versículo de número 3, amém? O versículo mais conhecido deste texto é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amém? Que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, amém? João 3, no versículo 3, Jesus fala a Nicodemos, dizendo a ele assim: em verdade vos digo que, se não nascerdes de novo, não podereis ver o reino. Amém? Olhe para cá um momentinho. Quando Nicodemos, fariseu, ele sentiu no seu coração de que tudo aquilo que ele ouviu falar, e depois provavelmente vendo na prática o que Jesus ensinava, o que ele vivia, de fato, como ele diz no versículo 2, o versículo anterior, ele diz assim, que ninguém poderia fazer tais coisas como ele estava fazendo se não fosse enviado da parte de Deus. Então primeiro ele reconhece que Jesus é um homem de Deus, mas que ele pudesse entender de fato quem Jesus era necessário o morrer. Fala assim para o seu irmão: para que você possa viver, é necessário morrer. Amém? Filosoficamente falando, é um tanto contraditório. Como que eu vou morrer para poder viver? Tanto é que o próprio Nicodemos, nos versículos a seguir, ele diz: como que isso é possível? Como que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Passar todo aquele processo de infância, adolescência, juventude? Está falando aqui um homem que dava aula de como não entender o que Jesus, o que o reino de Deus, o que a palavra de Deus, a palavra viva que estava diante dele, estava querendo dizer. Assim somos nós. A nossa vida inteira nós passamos sem ter um entendimento. Quando veio o conhecimento de Jesus, você começou automaticamente, por si só, ou seja, voluntariamente, a deixar de fazer algumas coisas, falar, pensar algumas coisas, porque conforme a verdade foi entrando dentro de você, a verdade essa foi te libertando. Amém? Algum tempo atrás eu assisti um filme que se chama No Limite do Amanhã, um filme que o ator principal é o Tom Cruise. E aquele homem ali, a realidade da história daquele filme é uma guerra de uma invasão alienígena. E ele, se eu não me engano, ele é um coronel do exército. As nações se reuniram como uma resistência. Só que ele era bom numa coisa: em convencer as pessoas de entrar naquela guerra. E ele era uma pessoa que tinha uma habilidade muito grande de falar, de motivar as pessoas a se alistarem para o exército. Só que ele mesmo era um covarde. E quando ele encontra com um general, o líder máximo ali daquela resistência, o general percebe que ele é um covarde. E ele tenta fugir, ele se torna um desertor. E por punição, o general coloca ele para entrar no campo de batalha. E ele tenta fugir de todas as maneiras, mas quando ele é colocado e de fato ele entra na batalha, acontece um fato inusitado. Ele, por acidente, ele mata um alienígena, e o sangue daquele alienígena entra nele, e ele passa a viver cronologicamente todos os dias. Ou seja, acontecia na vida dele um looping. Todo dia amanhecia nas mesmas coisas, na mesma rotina, as mesmas pessoas e os mesmos lugares. Quando ele morria, ele voltava para aquele looping diariamente. E ali ele ficou meses
tentando entender de como que sair daquele looping temporal. Eu sei que é ficção que eu estou falando, mas você vai entender o porquê que eu estou usando essa ilustração. Porque assim como aconteceu naquele momento, ele teve um entendimento que ele precisava fazer alguma coisa. Para sair daquela rotina, todo dia ele morria. E acordava no dia seguinte no mesmo lugar onde que ele começou no dia teoricamente anterior. Ele vivia um loop temporal. Loop temporal também nós vivemos. Se você não percebe, o nosso dia tem 24 horas, e quando o dia amanhece para você, que você acorda, você passa a viver sempre as mesmas rotinas, as mesmas pessoas, os mesmos acontecimentos. É como se você pudesse viver todos os dias as mesmas coisas, mas que não tivesse possibilidade de mudar. No filme ele tenta mudar muita coisa. Ele salva um cara que leva um tiro aqui, ele bota o cara para cá e o cara acaba morrendo de todo que é jeito. O outro vai cair um helicóptero em cima dele, ele alerta o cara sai dali, o helicóptero não cai, ele vai para um lado, um alienígena vem matar ele. É como se ele soubesse todos os dias o que vai acontecer, mas ele não tinha solução nenhuma para mudar aquela realidade. Assim muitas pessoas têm vivido dia após dia a mesma coisa. Nicodemos, dentro do contexto dos fariseus, ele vivia todos os dias a mesma coisa. Nós que viemos à casa de Deus, vivemos todos os dias as mesmas coisas, entra dia após dia, semana, meses, ano após ano, e a sua vida continua sendo a mesma. Por quê? A coisa mais difícil que eu e você tentamos impedir alguém que governe a nossa vida. Paulo, quando ele entende que ele é governado por algo que ele não controla, ele diz assim em Romanos 7: o que eu faço eu não entendo, e o porquê que eu estou fazendo, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu estou fazendo. Ele diz: eu encontro em mim esta lei espiritual de cadeias, de prisões, que vieram por causa da carnalidade do pecado. E ele termina dizendo: ó miserável homem que sou, quem vai me livrar da morte desse corpo? Ou seja, ele vivia todos os dias as mesmas coisas, mas não conseguia vencer de uma forma ou de outra. Essa semana a gente vem liberando nas igrejas uma palavra de confronto, mas também ao mesmo tempo de motivação, de sermos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem opera em nós o querer, o efetuar, a vontade, o fazer. E a proposta que Jesus vem e fala para Nicodemos aqui, no capítulo 3, versículo 3, ele está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, tem uma coisa você precisa entender, necessário é nascer de novo. Imagina que se eu faço uma pergunta para você agora, se você tivesse todos os dias a oportunidade de rever ou reviver algum dia trágico, algum dia feliz na sua vida, você vai lembrar de um dia ruim que não queria vivê-lo? Tivesse a oportunidade de mudar, você mudaria? Tivesse a oportunidade de deixar de fazer, você deixaria de fazer, sim ou não? Mas isso não acontece. Não acontece porque não tem como nós voltarmos no tempo. Mas todos os dias vivemos esse loop temporal de um ciclo de procrastinação, muitas vezes, outras com cadeias e amarras espirituais na nossa vida que nos prendem, que nos limitam a como Paulo viveu, dizendo: é o que eu quero fazer, eu não faço. Se nós pudéssemos ter a oportunidade de mudar tudo aquilo que a gente já viveu, de deixar para trás tudo aquilo que foi de ruim, era essa a proposta que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, em outras palavras, para você poder entender no dia de hoje, Nicodemos, é necessário você começar do zero. Não é tudo de novo, não é reviver todas as coisas que você reviveu, mas é começar tudo do zero. Olha o que Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo que é Cristo. Que ficou no passado, fica no passado. A gente fica preso temporal no passado, por causa de tragédias, por causa de angústias, por causa de cadeias espirituais, não vive o hoje e está sempre ansioso pelo amanhã. O engraçado é que no filme,
O ator, ele vê que ele não vai dar conta, ele dá um jeito de se matar para poder reviver tudo de novo e tentar de novo. Esses dias eu fiz uma entrevista, fiz um vídeo aqui na beira do rio, aqui no Rio das Antas, de um senhor de 84 anos que nasceu e se criou ali, 84 anos. E ele disse que nunca tinha visto tanta água na vida dele subir naquele rio e que ele perdeu tudo. Ele estava dentro da casa dele com água na cintura e vendo a irmã na janela pedindo socorro e a água levando a casa embora. E a irmã dele morreu. A única coisa que sobrou da vida dele passada foi olhar o campo que era cheio de lama e o resto de entulho de tijolo daqui e dali do que sobrou da casa dele. Sabe o que mais me surpreendeu? Um senhor de 84 anos me falar. Eu perguntei para ele assim: e agora, meu irmão, como que vai ser? Ele disse assim para mim: vamos recomeçar tudo de novo. 84 anos. Aquilo ali foi uma lição, foi um tapa na cara, porque muitas vezes a gente para e não quer mais ter sentido na vida, porque a gente não quer começar de novo. Jesus, ele cita uma parábola dos odres novos. Ele diz assim, não se põe remendo novo em roupa velha, porque se acontecer isso, os odres vão se estourar. Ou seja, nós temos que se desfazer do que é velho, do que é passado, e começar do zero. Essa mensagem, ela me confronta nessa noite. Você sabe por quê, queridos? Eu passei desde sexta-feira até hoje de meio-dia com um problema no meu telefone. Eu tinha arquivado, por incrível que pareça, consegui encher 32 GB de foto e vídeo e música no meu celular. E já não aguentava mais. Só que eu estou colecionando isso desde 2004. Fotos e vídeos desde 2004. E aí eu fui tirar de um cartão de memória para botar num outro maior. E deu problema, corrompeu e se perdeu uma parte. Aí eu fiquei maluco. Falei, meu Deus do céu. Aí comecei a procurar nos backups, achei alguma coisa e outra e comecei a juntar. Aí o que eu fiz? Não fui mais fazer o processo no celular, fui levar para o computador. Quando eu coloquei no computador, Cássio, lá nos 15 minutos fazendo o processo, eu copiei. Você vai entender o que eu vou falar. Eu não recortei, eu copiei do telefone para colocar no computador. No meio do processo travou tudo. E ele simplesmente apagou tudo que tinha no computador que eu já tinha copiado e no celular. Gente, eu falei, meu Deus do céu, eu perdi tudo. Perdi todas as minhas músicas. Perdi meus projetos do CD, cara. Sabe, perdi os vídeos, as entrevistas, as fotos que eu fiz que ninguém tem, que não estão nos backups, não estão na nuvem. E eu falei para Fabiane, eu preciso ir urgente para casa, porque eu vou instalar um programa e vou recuperar tudo de novo. E de repente o Espírito Santo falou para mim, bem assim na mesa: começa tudo de novo, começa do zero. Eu dei uma travada. A Fabiane disse assim, vamos? Eu falei, não. Fechei o computador, parei, larguei tudo que eu estava fazendo. Fui assistir um filme, fui tentar ocupar minha mente com outra coisa, que de fato, não que eu tenha um apego por isso, mas, por exemplo, eu perdi fotos que foram importantes para mim da Lívia quando nasceu, do Samuel quando era bebê. E aí eu vejo o Espírito Santo falando comigo, começa tudo de novo. Eu lembrei de 2016, quando Deus usou a minha líder dizendo para mim assim, Guilherme, Jesus me disse que você precisa começar tudo de novo. Aí eu falo para Deus agora, tudo de novo, Jesus. Esvaziar o HD, formatar tudo e começar do zero. Sabe? Você sabendo, olha o que Jesus estava propondo para Nicodemos. Nicodemos, você sabe, você já viveu todas as fases que um ser humano pode viver. Você já é velho. Você é um homem entendido, sabe, conhecedor da palavra de Deus. Mas se você nascer de novo sabendo de tudo isso, com certeza o Espírito Santo vai te ajudar. Você vai estar apto a não cometer mais os mesmos erros, a não construir mais na areia, construir na rocha, a identificar e olhar, enxergar e entender de fato o que está acontecendo ao seu redor e aqui dentro de você. Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo. Fala para o seu irmão aí, olha com carinho e diga, você precisa nascer de novo, começar do zero. Sabe? Como que Deus vai poder entrar e ocupar um lugar na sua vida onde que não tem espaço mais para Ele caber dentro de você?
Como que Deus vai entrar em lugares na sua vida que tem problemas se você não se esvazia de si mesmo? Como que Deus vai poder preencher lugares na sua vida se você já está tão cheio do mundo, da carnalidade do pecado, do eu? Como que é isso, pastor? As pessoas, elas levam a sua vida do seu jeito. Elas se tornam malditas diante de Deus, porque muitas vezes nós quase sempre, fala para o seu irmão assim, quase sempre fizemos do nosso jeito. Será que é quase sempre? A gente está sempre, constantemente a gente apresenta para Deus, Deus, aqui ó, está aqui a listinha do que eu preciso. Amém? Não é errado. Você leu? Tá bom? Agora me dá aqui que eu vou resolver. Sabe, tem coisas, querido, que nós temos que colocar nas mãos de Deus, virar as costas e ir embora. Eu tenho meditado sobre isso quando a gente fala, Deus está no controle. É sério isso que nós estamos falando? E você, se não tiver o entendimento, quando você fala, Deus está no controle, sabe o que pode acontecer? Uma frustração com Deus e dizer, e você vai pensar, poxa Deus, eu achei que você estava no controle. Sabe quando que Deus está no controle da sua vida? Quando você diz assim, Deus, é a tua vontade, não é a minha. Não seja feita a minha vontade. É quando você está cheio do Espírito Santo. É quando você se sujeita a Deus. Você está cheio da vontade de Deus para a sua vida. Aí Ele está no controle. Quando você fala para Deus, Deus, você está no controle, mas põe na mão dele com uma mão e tira com a outra, Deus faz assim, tá bom, continua fazendo do seu jeito. Você lembra quando o povo saiu do Egito, atravessaram o mar? Nos primeiros dias eles sentiram sede. E a Bíblia diz que o povo chegou e pressionou Moisés. E Moisés foi orar e foi falar com Deus. Deus, e agora? Nós precisamos de uma solução imediata. Deus, precisamos beber água. Nós estamos no deserto e o povo está murmurando, está reclamando. Aí Deus fala para ele assim, bate na rocha. E ele foi e fez conforme Deus falou e ordenou. Fala para o seu irmão assim, bater na rocha, por direção de Deus, funciona. Passaram o tempo, Moisés continuou fazendo conforme ele entendeu lá no início, como Deus havia ordenado. Não que Deus mude, mas a obediência, o direcionamento, ou seja, ser fiel naquilo que Deus está te direcionando, naquilo que o Espírito está te conduzindo. Passa um tempo, o povo sente sede de novo. Está no deserto, um período de seca de novo. Ele vai e ora a Deus, e Deus fala para ele assim, fala com a rocha, dá ordem. Mas Moisés estava preso lá no passado, lá no início. Lá porque lá no passado Deus fez daquele jeito, agora Deus vai fazer de outro jeito. Não, é daquele jeito que eu aprendi. E ele vai e bate na rocha de novo. E esse foi um dos motivos pelo qual Moisés não pôde entrar na terra prometida. Você compreende isso? Moisés não pôde entrar na terra porque ele não foi fiel à direção do que Deus deu. Ele estava preso em métodos do passado. Isso que me aconteceu hoje me abriu os olhos para isso. O Espírito Santo fala para mim de novo. Pela segunda vez na minha vida, começa do zero. Eu falei, Jesus. Eu passei no espelho hoje de manhã, antes que acontecesse isso, eu olhei no espelho, como a Fabiana disse, né? Eu passei na frente do espelho, olhei para minha cara e disse assim, tu tá velho, cabra. O tempo passou. Cheio de pelanca. Cheio de remela nos olhos, todo descabelado. Eu passei na frente do espelho hoje de manhã, Jorge. E eu fiquei olhando assim. Aí eu pensei comigo assim, o cientista diz que a única coisa que não muda é os olhos, né? Do mesmo jeito que nasce, até quando você vai morrer, do mesmo jeito. O que muda é só o resto. Sabe, queridos, a gente para e pensa que nossa vida inteira, dia após dia, você não percebe o tempo passando diante dos teus olhos. E a tua vida parece que continua a mesma. A única coisa que muda é a tua carcaça, que vai envelhecendo. E o tempo cada vez, a gente pensa que está avançando. Na verdade, nós estamos correndo com uma velocidade impressionante para o fim. A gente pensa que está crescendo, que está evoluindo, que as coisas estão indo melhor. Nós estamos indo cada vez de mal a pior. O tempo está passando e a tua vida continua a mesma. O profeta Jeremias, por direção de Deus,
abre a sua boca e fala para a nação e diz: não vai chover, assim diz o Senhor. O povo ficou doido. Ficou doido com Moisés. Como não vai chover, mãe? Jeremias, nós queremos que você ore e fale com Deus. Não, Deus falou que não vai chover. E choveu. E o povo olhou para Jeremias e disse: Jeremias, você disse que não ia chover, mas choveu, ó. Tu é um profeta. Tu tá fora da casinha, como a gente diz aqui no sul. E Jeremias diz assim: passou a cega, ou seja, passou o tempo da colheita. Está findando o verão. E nós ainda não estamos salvos. Não vai dar o fruto, assim diz o Senhor. Passou um tempo e frutificou. As maçãs mais bonitas da história daquele povo, daquela época, nasceram. E eles olharam para Jeremias e disseram assim: Jeremias, tu disse que ia chover e choveu. Tu disse que não ia dar fruto, e olha aqui o fruto. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Quando foi no tempo da colheita, eles pegaram aquelas maçãs e nas mãos deles esfarelava. Era bonito por fora, mas era oco e podre por dentro. E Jeremias continuou dizendo: assim diz o Senhor, passou o tempo da colheita, está acabando o verão, que é o período onde que se deve colher, e nós ainda não estamos salvos. O tempo está passando para você. Você tem a mesma disposição como Josué e Caleb para entrar na terra ainda? Desde o primeiro dia em que Deus fez a promessa? Como eu vi daquele senhor com 84 anos dizendo: vamos recomeçar tudo do zero. Ou como eu ouvi hoje o Espírito Santo dizendo: Guilherme, começa tudo do zero, Guilherme. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3. Eu considero por perda todas as coisas, unicamente pela excelência do conhecimento de quem é Jesus e de ser achado nele. Eu abro mão, ele está dizendo. E quando ele começa a viver e entender isso na prática, ele chega a um ponto de dizer: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Ele está dizendo que não vive mais o ser, a alma, a vontade, os sentimentos. Não é mais o escravo do pecado, é escravo por amor de Cristo. Mas ele declara: mas Cristo vive em mim. Ele quem diz: se vivermos, vamos viver por Cristo. Se morrermos por Cristo, é lucro. E ele chega ao término da sua vida dizendo: combati um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Ele estava dizendo que ele sabia para onde ele ia. O desejo do coração daquelas pessoas ali, nesse mesmo tempo aqui de Nicodemos, não tinha só ele, tinha José de Arimateia também, e tantas outras pessoas que viram uma oportunidade, mas não entenderam a oportunidade que eles estavam tendo. Não entenderam. É como a gente vê um ciclo que acontece, um ciclo vicioso na vida das pessoas. Já ouviu o ditado que diz? O ditado ele se tornou popular por causa de ver repetidamente aquela história acontecer na vida de outras pessoas. Só se valoriza quando se perde. É um ditado popular porque se vê acontecer o tempo todo na vida de pessoas. Compreende isso? A gente só valoriza quando perde. Jesus estava dando a maior oportunidade da vida para Nicodemos. Nicodemos, eu sei que você ama Deus. Eu sei, Nicodemos, que você quer ir morar no céu, mas é necessário você começar do zero, nascer da água de um arrependimento genuíno, abandonar e mortificar a velha carnalidade do homem, do pecado, morrer para as tuas vontades, para os teus prazeres, morrer para as suas mentiras, para o seu ego, para o seu orgulho, para a sua vaidade, e nascer do Espírito, para que você não se governe a si mesmo. Todo homem que governa a si mesmo ocupa o lugar de Deus na sua vida. Todo aquele que diz que vai dizer que vai fazer do seu jeito, ocupa o lugar de Deus na sua vida. Todo aquele que faz algo e não consulta Deus, ocupa o lugar de Deus na sua vida. Porque diz para si mesmo: eu sou o provedor da minha vida, eu sou quem vou
conquistar. Sou eu quem vou vencer. É do meu jeito, é no meu tempo. Versículo 5 diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes se eu te disser que necessário é nascer de novo. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele já sabia o que deveria fazer, mas não estava fazendo. O fariseu era conhecido na Bíblia, aqui na história, por pessoas que conheciam a verdade, ensinavam a verdade, cobravam e obrigavam as outras pessoas a viverem a verdade, a praticarem a verdade, mas eles mesmos não viviam. Por isso que Jesus fala: não te admires que eu tenho que te dizer que você tem que nascer de novo. Ou seja, em outras palavras aqui para nós hoje, para você que está assistindo em casa, você já sabe o que você deve fazer, mas não está fazendo. É a mesma história que Jesus conversou com o jovem rico. Uma coisa te falta: pega tudo que tu tem, dá para os pobres, vende e dá para os pobres. Começa do zero comigo. Isso é difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez os maridos sejam mais fáceis de responder, mas as mulheres é impossível de responder isso que eu vou dizer. Alguém que diz para você o que você, quando você chega na mesa lá, quando você vai servir, alguém fala para você assim: para aí, você vai comer isso, vai comer isso, vai comer isso. Alguém diz para você o que você tem que comer? Alguém diz para você o que você tem que vestir? Alguém diz para você e escolhe por você o que você vai assistir? Aonde você vai ir? Se tem, a pergunta que eu te faço: você gosta disso ou não? Provavelmente não. Eu volto e meia, quando eu saio com umas roupas assim meio esquisitas, né? Estilo Seu Bira, a Fabiane olha assim: pode voltar lá e troca essa roupa aí. Eu falo: mas é o meu jeito, é o jeito que eu quero. Ou é só eu que vivo assim? Vamos lá, gente. As mulheres têm esse hábito, não, né? Tu não pode comer isso. Ela vai dizer o que você tem que comer, o que você tem que beber, a hora que tem que dormir, não é assim? A pergunta é, querido, se agora mulher, se o teu marido fosse assim com você, estava complicado, né? Ia dar B.O. Mas sabe, querido, que essa realidade é o qual o Espírito Santo de Deus quer ter sobre a sua vida. Dizer para você onde que você vai, sim. O que você vai falar, o que você vai fazer, o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai beber, o que você vai deixar para trás. Tua vontade de ir para a esquerda, o Espírito Santo vai te direcionar: não, você vai para cá, porque não é você que se governa. E isso é difícil. Para viver uma vida assim, é só cheio do Espírito Santo de Deus. Para nascer de novo, tem que ter disposição. Para nascer de novo, tem que estar com vontade de morrer para si mesmo. Amém? Se coloque de pé. Esse texto é um texto mais emblemático do que diz respeito à mudança de vida de uma pessoa. Você pode passar a sua vida inteira indo para a igreja, servindo os irmãos, mas no dia em que você for chamado para comparecer diante do Senhor, você vai prestar conta, e a única coisa que vai se olhar para dentro de você é o quanto você se entregou, o quanto você renunciou, o quanto que você sofreu por amor de Cristo, o quanto você abriu mão da sua vontade, da sua carnalidade, dos seus desejos. Eu não estou dizendo, queridos, que agora você simplesmente vai se anular para tudo. Você pode sim, você tem vontades, desejos, emoções. Mas a pergunta que eu te faço é que se isso está trazendo um benefício para você e está fazendo com que você tenha vida plena em Cristo, aleluia, glória a Deus, vem aqui na frente e ensina, de acordo com a palavra de Deus, para que os irmãos possam viver a mesma coisa. E eu estou declarando isso e confessando que eu preciso também. Eu preciso. Como nós cantamos aqui, eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero mortificar a minha carne.
a carnalidade do pecado, que o tempo todo nos empurra e nos condiciona a vivermos a vontade ao qual não é a vontade de Deus, a vontade do pecado, que opera em nós, que está tão perto, como Paulo disse, assim, ó, palpável na nossa carne. E a gente não consegue viver plenamente o que Deus tem para nós. E vivemos uma vida de ciclos viciosos, que não permitem que você avance, cresça, amadureça, que não permite que você se liberte, que na verdade te condiciona a viver todos os dias a mesma coisa. Você se esforça, você dá murro em ponta de faca. É o que Paulo está dizendo. Duro é recalcitrar contra o Senhor. É duro é ir contra a vontade de Deus, mas enquanto que você está indo e vivendo do seu jeito, você pode fazer todo o esforço, pode ter todo o dinheiro, toda a ajuda possível, nada vai acontecer. Sabe quando que Nicodemos entendeu isso? Quando já não tinha mais tempo, Jesus já estava morto. José de Arimateia e Nicodemos vai até o Sinédrio interceder, requerer o corpo de Jesus para poder ser enterrado. Ali eles tiveram que se comprometer. Sabe, queridos, vai chegar um momento onde que não vai ter mais tempo. O tempo de Deus passou na tua vida e você vai dizer: Deus, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. E não haverá mais oportunidade. Não haverá mais oportunidade. Lá em Eclesiastes capítulo 12 diz: regozija-se o jovem no dia da sua mocidade. Faz do seu jeito, queridos, mas antes que venham dias maus, ele está dizendo, ao qual você não tenha contentamento, você vai dizer assim: não foi de nada proveitoso, eu vivi do meu jeito, e agora que eu preciso ter alguma coisa. Você olha para a sua vida, você olha para a sua realidade, e você diz: eu não tenho nenhum de cair morto, porque essa é a realidade de muitas pessoas. Se morrer, vai ter que apelar para a prefeitura, te dar alguém da tua família vai fazer isso, para você ter um caixão e um buraco para enterrar você. Você compreende isso, queridos? Você olha para a sua vida hoje e você diz: o que você conquistou? Um carro, uma casa. Tudo isso passa. Tudo isso lá na beira do rio se perdeu. Carros, casas, pessoas perderam vidas, pessoas perderam coisas. Tudo isso passa. Mas o que não passa são as palavras de Deus. O que não vai passar e que não vai cair por terra nenhuma vírgula, nenhum tio do que está escrito na palavra de Deus. Você quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu, queridos, não estou falando aqui só de ministério, eu não estou aqui falando de família, não estou falando de dinheiro, de riqueza, eu estou falando de morar com Deus no céu, eternidade, que vai fazer com que você entre nas moradas ao qual está preparado desde a fundação do mundo. Tem muito lugar lá, tem muito lugar. O desejo de Nicodemos era ser salvo. Ele perdeu tempo. E quando ele viu que não dava mais tempo, ele teve que se comprometer. E se comprometer é um risco. Se comprometer é um risco. Se você quiser buscar a Cristo quando já não tiver mais tempo, sabe com quem você vai ter que lidar? A Bíblia diz que você vai ter que lidar com o anticristo. E aí o bicho pega. Não vai ter mais o Espírito Santo na terra para te convencer do pecado, do juízo, da justiça. Você vai ter que morrer. Vai ter que entregar a sua vida para morrer por amor de Cristo. Vai ter que confessar publicamente, vai ter que suportar coisas como nunca houve na história da humanidade, dores, provações como nunca houve. Aí você vai lá, vai lembrar do hoje. Fala para o seu irmão assim: você vai lembrar de hoje. Quando você estiver diante do trono, vai passar um filminho na tua frente assim, lembrando do dia de hoje. Jesus vai dizer assim: lembra daquele dia? Não diga que você não teve uma oportunidade. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Não é tempo. Não é mais tempo de perder tempo. Não é mais tempo de vivermos o amanhã. Não é mais tempo de estarmos aprisionados no passado. Não é mais tempo de perder o hoje, de tentar mudar o hoje do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Mas é tempo de se entregar, de se voltar para o Senhor. A palavra de Deus, ela nos chama: vinde,
e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos quebrantará. É Ele quem fez a ferida, mas é Ele quem sara. Mas é tempo de se voltar para o Senhor. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É tempo de buscar a face, a presença, a glória. É tempo de se esvaziar e começar tudo do zero, porque você ainda pode viver a vida plena em Cristo, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, desfrutar e ter paz e alegria ainda nessa terra. Mas é necessário você começar tudo do zero. É se converter todos os dias, se arrepender todos os dias, é dizer: Deus, faça a sua vontade na terra como ela é aí no céu. Não seja feita a minha, mas sim a sua. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. A nossa natureza, Pai, nos condiciona a enxergarmos isso, Pai, como uma grande dificuldade. Abrir mão de tudo e começar do zero. Porque entendemos, Pai, tudo isso como perda. E na verdade, Paulo estava dizendo que era quando ele que perde, é que a gente ganha, Senhor. E a gente tem dificuldade para entender isso. Quando ele abre mão de todas as coisas, ele tem por motivo de perda, sentimento de perda por todas as coisas. Mas ele está dizendo que quando ele perde para o Senhor, ele está ganhando. Ele está ganhando um lugar em Cristo, para ser achado no Senhor. Por isso, Pai, nesta noite nos permita entender, Pai. Não queremos mais viver do nosso jeito, não queremos viver para nós mesmos, mas nos ajuda, Senhor, meu Deus, meu Pai, a mortificar a nossa carne, dia após dia, Senhor, o negue-se a si mesmo, tomando cada um de nós a nossa cruz, como assim o Senhor nos ordenou para sermos achados em Ti. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, nesta noite, Pai, que o Senhor nos dê outra oportunidade, outra chance, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, vivermos a plenitude e desfrutar do que o Senhor tem ainda aqui nessa terra para cada um de nós. Que nós não venhamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, esperar no último suspiro da nossa vida, no último segundo, nos últimos dias, no último dia da nossa vida, Pai, para reconhecermos, Pai, que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, tudo volta para Ti, Senhor. De querer entregar tudo, Senhor, meu Deus, meu Pai, quando não tem mais o que fazer, Pai. Por isso, Pai, nos ensina a buscar o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, como a Tua palavra nos ensina. E o nosso próximo, amarmos como nós mesmos, ó Deus. Que Teu Espírito Santo venha agir em nosso favor, regando, Senhor, no nosso coração, queimando e ardendo aqui dentro, Pai, esta palavra, esta mensagem. Para que nós possamos, meu Deus, meu Pai, frutificar no propósito ao qual o Senhor liberou sobre as nossas vidas hoje. É em nome de Jesus Cristo. Amém.